Louvado o nome do Senhor. Tá ali. Pega um papel pra mim. Graças a Deus que nos tem dado fôlego de vida para chegarmos até aqui. Dando-nos fôlego de vida para estarmos na presença dEle e permanecemos, que Ele tem nos sustentado. 2 Timóteo, capítulo 2. Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Glória a Deus. Diz assim, vamos ficar de pé? 2:11. 11 até o 13. Segundo Timóteo 2:11 a 13. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Senhor Jesus, que nós, ó Pai amado, tenhamos como firme promessa e firme certeza a Tua promessa, Senhor. As Tuas promessas, Pai, que tenham, Deus amado, nos colocado, ó Deus amado, em confronto com nós mesmos, ó Deus Santo. Tem, ó Deus amado, trabalhado em nós, nos santificado, ó Deus, edificado a nossa vida, Pai amado, nos santificado a cada dia. Senhor Jesus, o Senhor é bendito, o Senhor é santo. Nós te agradecemos e pedimos que o Teu amor, a Tua graça, Deus amado, seja manifesta, meu Deus. Sejam manifestos, ó Deus amado, ó Deus, o Teu Espírito, o Teu poder salvador, ó Pai amado, transformador, que a Tua palavra, ó Deus amado, promete ser, ó Deus. Te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Só um mau contato aqui. Ei, glória a Deus. Som. Ei. 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 1, 2. Som. Ei. Esse versículo 13 nos revela uma verdade. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus tem uma das suas características, dos seus atributos, é a sua fidelidade. Deus, ele é fiel, apesar de nós nos permanecemos, ainda que nós sejamos amantes da palavra, sejamos conhecedores da palavra, ainda que nós, em qualquer época da nossa vida, nos tornarmos infiéis, Deus permanece fiel à sua promessa, permanece fiel à sua palavra e permanece fiel a si mesmo. Deus, ele não mente, Deus, ele não volta atrás, Deus, ele não se arrepende, e tudo o que ele diz, o que ele promete, ele leva em conta aquilo que ele falou. Me veio aqui à mente uma música. A Sara, acha para mim aquela música do... Alguém me ajuda aí? Eu não morrerei. Como é que chama? Não. Nana Azevedo. Nana Azevedo. Como é que ela chama? Tem uma controvérsia acerca dessa música que há muito tempo eu passei a não concordar com a controvérsia. Põe para mim na tela, Sara. Só fazer uma partezinha. O zoom. Zoom. Mais. Olha que interessante aqui. A controvérsia... Pode subir. Sobe aqui. Opa. Não. Aí. Só mais. Até põe se eu não morrer aqui, ó. Lógico que os sonhos aqui não tem a ver.
Mas aqui, por exemplo, nós cantamos: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo fez para mim. Aí, consertando desse jeito, a música fica certa, não fica errada. Por quê? Está falando de particular. Não está falando das promessas lá de Hebreus, que os morreram sem alcançar a promessa. Não está falando isso. Lá no começo da música, ele fala assim: Deus é fiel para cumprir o quê? Dita a mim. Particular, dita a mim, que falou para mim. Não está falando no geral. Aí, por causa disso aqui, a gente joga a água e o neném fora. Joga tudo fora. Porque o que fala aqui, a única coisa errada que eu vejo é o sonho, porque Deus não sonha. Deus não dorme, Ele não sonha. É planos. Os planos que Ele fez para mim. Então, aquilo que Ele prometeu e falou comigo, eu vou morrer só depois de se cumprir, porque senão Deus seria maluco. Ia prometer a coisa para mim, me matar. Né? Não entra naquele quadro de Hebreus falando que alguns morreram sem alcançar a promessa. Aquilo lá está falando: alcançar a promessa é ver Cristo, é ver a encarnação de Cristo. Não é uma promessa particular, senão Deus seria doido. Eu prometo para você que vou fazer uma coisa na sua vida, mas te mato antes. Seria Deus voltando atrás, né? Então essa música, para mim, eu não concordo que ela está errada. Tirando esse concertinho de sonho para planos, tudo bem. Vamos lá, mais. O resto é verdade. Eu quero viver em santidade e adoração, pois só dele, somente dele é o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo fez para mim. Eu quero viver em santidade. Não está errado, né? Então, quando a gente cantar essa música, você pode abrir um sorrisinho que não está errado, não. Tá? Tirando esse sonho, o resto está certo. Tá bom? Amém. Então vamos lá. Porque Ele permanece fiel. Permanece fiel àquilo que Ele prometeu. Aí nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Fechando toda essa sequência de estudos de 4 domingos, 5 domingos para cá, nós estudamos sobre santidade, sobre santificação, sobre justificação, sobre santificação, sobre perseverança dos santos. Fechando isso tudo, a justificação das nossas vidas é feita através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A santificação é feita através da Trindade também. A perseverança dos santos, nós permanecemos fiéis no caminho do Senhor. Também quem nos ajuda é a Trindade. São os 3. Então toda essa é obra, ato de Deus. É ato de Deus em nossa vida. É a fidelidade dele manifestando em nossa vida. A fidelidade de não apenas salvar e deixar fazer até um trocadilho, deixar ao Deus dará. Não. Ele nos salva e nos faz perseverar no caminho, ainda que esse caminho seja contrário a nós, contrário às nossas ideias. Se Ele nos salvou e nos colocou como filhos seus, somos recebidos como filhos por adoção, por Ele, recebidos por Ele como filhos por adoção. De repente Ele nos deserda da sua presença, nos deserda da sua herança, nos deserda da herança maior que Ele coloca em nós? Não vai nos deserdar. O processo da justificação, Ele não ia justificar a sua vida através da morte de Cristo. Ele não ia justificar, não ia preparar você para habitar no céu, colocar você como inocente perante Ele, para depois te julgar fora. Ele não iria fazer isso. Seria uma promessa morta, seria um ato de Deus então morto, um ato sem efeito. Nota. Deixa eu aliviar um pouquinho aqui. Está coçando a garganta agora. Um ato sem efeito nenhum. Alguém tem um house aí, gente? Sem brincadeira. Porque está arranhando mesmo. Batendo. Eu fui no médico ontem e falou que eu não tenho nada. Só bronquite mesmo. É só um pedacinho que eu quero. Olha, é do preto, hein, gente? Ó, fala glória a Deus, irmão. É o house do preto. Que é bom. Arranca tudo. Não, mastigar um pedaço. Aí, mastigar aqui. Só um minutinho. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Pronto. Aliviou. Então, sendo assim, então, se formos dividir por partes a obra de salvação, nenhuma das suas partes seria em vão. Bom.
nenhuma das suas partes colocaria em xeque a fidelidade de Deus. Nenhuma das suas partes colocaria em xeque a justiça de Deus, ou mesmo o amor dele. A justificação, a santificação, a perseverança dos santos, todas elas confirmam o amor de Deus. Todos esses atos confirmam o amor de Deus. Agora, o que confirma mais ainda o amor de Deus é a promessa de que ele não nos abandonaria. Porque aí nós teremos então uma justificação de um ser infiel, que somos nós, de um ser rebelde, que somos nós, a santificação de um ser que não se santifica. Nunca chega a obra total da santificação, nunca chega a obra plena de ser santo, e depois ainda a perseverança de nós permanecemos no caminho dele. Então isso é um demonstrar de um amor impossível de ser realizado na esfera humana. Nós temos exemplos de uma mãe que segura o seu filho, ainda ele sendo um ladrão, continua sendo um bom filho. Para a mãe é um filho exemplar, para a mãe é um ótimo filho e continua com o amor de mãe. Ainda que ele o reconheça como um bandido, continua sendo filho. É o mais perto que nós pegamos, o mais perto que nós temos do amor de Deus. O mais perto que nós chegamos é o amor de mãe, é o amor de pai. De pai mesmo, com P maiúsculo, não é pai, não, é pai. É aquele que pega o seu filho e sabe que ele é o seu filho. Tem consciência da sua paternidade. Tem consciência de que aquele ser é o seu filho. É o mais perto. Mas, mesmo assim, pais e mães chegam a ponto de deserdar os filhos, chegam a ponto de não reconhecer filhos, de abandonar os filhos. E Deus então, quando nós chegamos então a essa esfera em que nós somos agora adotados por Ele, recebemos o espírito de adoção, Ele não nos deserda, ainda que nós permanecemos infiéis para Ele. Ele não nos deserda. Não sendo isso, um amor irresponsável, um amor responsável de maneira que Ele vai aceitar de como você é. Do jeito, não, Ele não aceita do jeito que você é. Alguém compartilha comigo essa impressão que há pessoas que, sendo fiéis a Deus, sendo convertidos, sendo filhos de Deus, vão cometendo certos deslizes na vida. E de repente, não mais que de repente, a vida dele é ceifada. Numa época em que todo mundo falava, não, fulano agora está na presença de Deus, fulano agora consertou a vida. Aí quando ele conserta a vida, Deus o ceifa. Alguém já viu algo acontecer isso? Nós temos essa impressão, nós não temos essa declaração bíblica, mas temos essa impressão de vermos acontecer isso no meio cristão. Pessoas que eles não conseguem levar uma vida retilínea. A vida é cheia de vales e picos, de repente quando ele chega no pico, né, entre aspas, quando ele, agora fulano consertou, tomou jeito na vida, aí ele morre de repente. Um carro ceifa a vida, um tiro, uma doença chega fulminante, o mata, ele não fica doente, ele morre de uma vez, e acaba com a vida dele. Ou outros, isso nós vemos porque parece que Deus espera, ele sabe o momento que a pessoa vai morrer, e nós ficamos, né? Será que fulano vai consertar? Quando ele conserta, vai ser agora sim, fulano vai ser uma bênção na casa de Deus, morreu. Isso é misericórdia de Deus. Tudo é misericórdia de Deus. A misericórdia dele age de maneira... Eu conheci um rapaz, eu lembrei dele essa semana, o Serginho Caldas. Lá em São Pedro do Sueste, tinha um rapaz, chamava Sérgio Caldas. Sérgio era um maconheiro, cheirador de cocaína mesmo. O Sérgio era o capeta na cidade interior. Quando o cara é para ser ruim, ele é ruim mesmo. Sabe por quê? Não tem concorrência, né? Não tem concorrência para ser ruim. Então o cara é ruim, mas é ruim mesmo, porque não tem. Ele é um endemoniado gadareno da cidade, não é a pior pessoa que tem. Aí Sérgio veio para Belo Horizonte, chegou em Belo Horizonte, Sérgio se converteu. Você conheceu ele, irmão Ademir? Capaz de ter conhecido ele. Ele era da igreja de Germano? Não, né? Era da Floresta. Aí Sérgio veio para Belo Horizonte, se converteu, Serginho da Motoca. Ele tinha uma CG 125. Serginho da Motoca. Aí Serginho da Motoca foi para a igreja, foi para São Pedro do Sueste um dia. E a gente estava na igreja batista. Aí Serginho leva as primas dele, tudo maconheira para a igreja. Chegou aqui a turma de mulher e homem maconheiro, sentou na igreja lá. E aquele dia lá, você viu o povo chorando? Você viu o povo chorando, né?
Todo mundo chorando, querendo Jesus. Tá? Todo mundo querendo. Acho que deles não ficou nenhum na presença de Deus. E Serginho lá pelejando com os primos. E Serginho ia lá e juntava com os primos, e Serginho dava um tapa num baseado, e Serginho via Belo Horizonte, misericórdia de Deus, voltava de novo, misturava e voltava, e ficava assim, Serginho. Belo dia, Serginho voltou, firmou, foi para São Pedro dos Ferros passear com o pessoal dele. Serginho pega lá a moto dele, vai sair na cidade, né? Devagarzinho, né? Muito devagarzinho. A cidade é de paralelepípedo, né? Aí a copada fez uma obra, fez um buraco, pegou os paralelepípedos, botou do lado de cá, botou o buraco aqui, os paralelepípedos, que é paralelepípedo, mas não botou sinalização. Serginho vem correndo, cai com a moto dentro do buraco e bate a cara nos paralelepípedos. E quebrou tudo. Se quebrou todo. E foi uma coisa, né? Pô, o Serginho, agora que ele tomou jeito na vida, né, mãe? Agora que o Serginho converteu, agora que o Serginho virou homem de Deus, Deus o mata. Não foi o capeta que matou. Foi Deus. Deus. E Serginho morreu. Por que Serginho morreu? Entrega-se, como Paulo diz, entregue-se o corpo para ser destruído, para que a alma se salve. É. Igual a minha tia, Rita. Mesma coisa. Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Ficou doente, ficou no alto. Foi embora. Foi com Deus. Então a gente vê isso acontecer. A gente vê isso acontecer. É a manifestação da misericórdia de Deus. Eu já preguei aqui uma vez sobre a morte. A morte é terrível para nós. É para nós ela é terrível. Mas para Deus é o único meio que Ele tem de trazer os seus filhos. É o único meio que Ele tem, um meio natural. Ele poderia fazer um arrebatamento individual. Igual Ele fez com Enoque, igual Ele fez com Elias. Mas de repente Ele tem que usar um meio natural. Ele vai usar o meio natural. E Ele vai ter que nos matar. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Então o meio que Ele tem para nos trazer para a presença dEle é a morte, que para nós é uma coisa terrível, um impacto terrível. Agora para Deus é o meio dEle buscar os seus filhos. Então nisso tudo eu vejo o amor de Deus. Ele não desperdiça o sangue de Cristo. Deus não desperdiça o sangue de Jesus. No sacrifício de Jesus não é desperdiçado. Então quando você fala que Jesus morreu por todos, você vai entrar então num paradoxo. Jesus morre por todos, o sangue dele é derramado por todos, Rafael. Como tem gente no inferno? Então o sangue de Jesus foi falível para esses? Então perdeu então o valor do sangue de Jesus para essas pessoas que estão no inferno? Não. Deus não desperdiça o sangue de Jesus para qualquer um. Eu estou falando isso sério. O sacrifício de Cristo não é final de feira. Não é final de feira, não é chepa de feira. Jesus morre para aqueles que o Pai os enviou para Ele. Sem exceção. É uma coisa muito dura, muito pesada, nós ouvimos isso. Mas aí o próprio Paulo escreve: você vai falar que Deus é injusto? Cabe então a criatura perguntar para o Criador por que você faz isso? Isso é uma coisa que nós vamos entender apenas a profundidade do amor de Deus, a profundidade da justiça de Deus. Nós vamos entender quando estivermos perante Ele, porque não entra em nossa cabeça isso. Entra em sua cabeça que porque que no mesmo dia que você foi na igreja, você estava passando os mesmos problemas que um colega seu, mas você foi, ou você na mesma época passava pelos mesmos problemas que outras pessoas, mas você se converteu. E as pessoas talvez eles tiveram um contato maior com a palavra, mais gente dedicando mais tempo com eles do que dedicou com você. Gente insistindo com ele mais do que insistiu com você. E de repente você está na presença de Deus e as pessoas não estão. Até mesmo aquele que insistia com você sobre Cristo não está na presença de Deus. Então o que é isso? É a justiça de Deus agindo a seu favor. Deus ele não tem por usurpação, ele não tem por falta de amor usar andaimes para construir a sua igreja. Ele não tem problema nenhum em usar andaimes para fazer a construção do corpo de Cristo. O que serão andaimes? São pessoas que ajudam, mas na verdade não fazem parte da obra. Ajudam, mas não fazem parte. Quando você fez aqui, Mondemir, para rebocar lá de fora, você pôs andaime? Cadê os andaimes? Por quê? Não faz parte da casa.
Durante toda a história, nós vemos reis, imperadores, reinos, povos, pessoas poderosas que ajudaram a igreja, ajudaram o povo de Deus, mas que na verdade pereceram em seus pecados e foram ao inferno. Ajudaram a livrar cristãos da perseguição, esconderam judeus durante a Segunda Guerra, esconderam famílias inteiras, salvaram judeus, salvaram mais de 100 pessoas, de 1000 pessoas, mas não participam da mesa do Senhor, não participam da mesa da graça do Senhor, não tem parte da graça de Deus. Por que Deus faz isso? O que ele fala acerca de Ciro? A profecia acerca de Ciro: Ciro, o meu servo, não fala Ciro, o meu filho. Ciro, o meu servo, livrou quem? De onde? Da Babilônia. Livrou Israel da Babilônia. Se fala mais de Ciro depois disso? Fala que Ciro fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, e por isso alcançou misericórdia? Não fala. Artaxerxes. Está vendo como que o peso da igreja no mundo compromete o mundo? O mundo fica comprometido por causa da igreja. Deus faz as pessoas comprometerem os seus ideais, as suas forças, os seus governos, os seus poderes políticos a favor do povo dele, sem que lhe seja dito obrigado, que na verdade são obrigados a fazer pelo amor de Deus manifesto aos seus filhos. O peso de toda essa obra da salvação não envolve apenas a vida de um Zé Povinho, igual eles fazem por aí, que a igreja é um Zé Povinho. Não envolve apenas uma obra do Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Envolve toda a humanidade que, mesmo sendo contra o Evangelho, é obrigada a estender a mão à igreja. Em toda a história é permeado isso. Em toda a história aparece isso. Constantino pode ter feito bobagem, mas ele encerrou a perseguição em partes aos cristãos. Encerrou em parte. Abraçou o cristianismo, juntou com um monte de coisa. Os cristãos estavam nas catacumbas, ficaram no templo, comeram se era isso mesmo. Depois começou a expansão do cristianismo. Tem o cristianismo de Constantino e o cristianismo verdadeiro, que só veio culminar na perseguição depois, na Inquisição lá na frente. Mas também foi um modo de cessar. E Constantino não foi salvo. Ele trouxe para a cultura dele. O cristianismo, ele trouxe a cultura do cristianismo para dentro da cultura romana e da cultura pagã. E associou tudo ali no meio. Fez aquela salada mista. Fez fez aquela macarronada, né? Aquele macarrão na chapa, com tudo quanto é religião na época, e falou que era o catolicismo. Por isso que deu o nome de catolicismo. Isso é universal, que abraçou todas as crenças. Catolicismo. Todo mundo falava os catolicismos, católico é porque abraçou tudo que existia na época. Catou tudo e juntou na panela e falou assim: eis aqui a vossa religião, comei e fartai-vos. Jogou muito sangue em cima e falou: pode comer. Muito sangue humano em cima e foi embora. Dentro disso tudo, desse movimento histórico, desse movimento espiritual, esse movimento espiritual é invisível aos nossos olhos, é invisível. Nós não vemos o amor de Deus a cada manhã como a aurora boreal, não vemos o amor de Deus nascendo no horizonte para nos dar certeza como o sol vem nascendo. Não nasce para cá, né? Ele nascendo como o sol, a graça está nascendo. Não, nós sabemos que a graça está sobre nós. Ela não vai e volta, ela é a graça perene, permanente, manifesta no amor de Deus, no sacrifício de Cristo e na intercessão de Cristo e no selo do Espírito Santo. Agora, isso tudo não quer dizer que nós passamos a ausência de problemas ou também a ausência da responsabilidade pessoal. Ah, não, agora então não tem responsabilidade nenhuma, porque Deus está no controle. Mas
nós lidamos com um Deus que é fogo consumidor. Nós não lidamos com um Deus bonachão, não lidamos com um Deus de Dimocó. Nós lidamos com um Deus que é fogo consumidor, que consome a alma do homem no inferno. Nós tratamos com um Deus em que Ele leva a pessoa, faz descer a sepultura. Nós trabalhamos com Deus, nós nos relacionamos com Deus, que a sua opinião acerca das coisas dele não interessa a Ele. Ele quer ter a certeza do que Ele falou ecoando em você. Ele não quer que você formule novas teorias sobre aquilo que Ele disse. Ele quer que você aceite passivamente a sua palavra. Aceite a palavra como verdade. Por quê? Mas aí é uma prepotência de Deus. Prepotência é quando a pessoa acha que tem o poder, a potência, e executa algum ato baseado nessa falta de poder. Te devolvi o house? Baseado nessa falta de poder. Então Deus não é prepotente, porque Ele tem todo o poder. Quando Ele age contra o homem, Ele faz algo baseado naquilo que Ele tem todo o poder. Então, quando questionamentos humanos acerca da santidade de Deus, da onisciência, da onipresença, da sua presciência, do seu amor, da sua justiça, quando são questionados pelos homens, apenas usando as comparações da justiça humana, da ciência humana, da falta de poder humano, do amor à humanidade. Não, Deus não manda ninguém para o inferno, Ele ama todo mundo. Não. Isso é inaceitável para Deus. Quando as pessoas questionam, será que houve mesmo essa historinha de Adão e Eva? Isso aí é mentira para mim. A pessoa crê em Jesus, crê na palavra. Você pergunta para ele sobre a inerrância bíblica. Ele fala assim, a Bíblia é inerrante. Mas esse negócio de Adão e Eva, isso aí para mim é historinha. Deus não criou ninguém do barro, não. Não tirou ninguém da costela, não. Isso é historinha. Deus criou uma humanidade, aí o povo Ele criou a raça, aí o povo foi desenvolvendo, foi evoluindo, como os neandertais, como não sei o quê, e papapá. Aí mistura um evolucionismo com criacionismo. E o que nós faremos então, quando Paulo escreve que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem saiu o pecado do mundo? Onde nós vamos fazer? Onde nós vamos enfiar esse texto de Paulo? É inválido, porque então não houve queda adâmica. Não houve queda adâmica. Então para que Jesus veio? Ele poderia ter vindo lá no começo, então. Resolver lá no começo. Não precisaria ter o povo hebreu, um povo separado, para trazer o culto a Deus, a justiça dele para a terra de novo. Precisa se relacionar com o povo. Então se questiona disso. Se você acha Adão e Eva um absurdo, tudo bem, então consulte a Bíblia toda, que vai confirmar isso tudo. Não está apenas em Gênesis. Adão e Eva está em toda a palavra. Toda a palavra. Toda a Bíblia. Negando um básico, para isso se começa no básico, nega-se o resto. Se você vai construir uma casa e faz um alicerce mal feito, se você constrói uma casa, faz um alicerce para um barracão feito de tábua, feito de tapume de construção, como você quer construir um prédio de 3 andares em cima desse alicerce? Impossível. Você já começou com o material errado. O alicerce, o fundamento tem que ser o poder de Deus, Cristo, a palavra. Daí você edifica toda a sua forma de conhecimento, o seu entendimento da palavra é construído a partir daí. A inerrância da palavra. Então, quando há esse questionamento, Deus se ri da pessoa. Deus ri da humanidade. Deus ri dos cientistas quando eles querem resumir tudo no Big Bang. Realmente, resumindo o Big Bang mesmo, haja luz, e houve luz. Realmente houve um Big Bang. Quando Deus falou, haja luz, e houve luz. Você acha que a luz foi acendendo igual essas luzes de quarto de criancinha? Você vai girando assim, mas... Não, foi uma explosão de criação. E hoje em dia se repete. Eu citei semana passada que os cientistas descobriram semana atrasada que o início da vida, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, há uma
uma emissão de luz. Uma emissão de luz, emissão de vida, da criação de Deus. A vida ali, acontece a vida, e acontece energia, acontece quase uma fissão de célula, né? Uma união de célula. Vamos lá então. Então isso tudo, toda essa história que nós falamos, então nós não somos privados de batalhas, de lutas, mas a diferença é que temos garantia da nossa vitória. Desde que nós tenhamos a plena consciência da soberania do Senhor sobre a nossa vida. Soberania do Senhor sobre a nossa vida inclui não apenas uma da boca para fora, soberania de Deus, ou um método automático de explicação sobre os fatos decorrentes da vida. A soberania de Deus não é uma explicação fácil para você explicar para os outros as coisas que acontecem na vida da pessoa. Não, essa é a soberania de Deus. Não, a soberania de Deus tem que ser aplicada em sua vida primeiro. A soberania dele é reconhecida sobre a sua vida, em que ele é soberano. Soberano sobre os seus pensamentos, sobre as suas formações de opinião, o seu modo de ver o mundo e enxergar o mundo. Tem que ser primeiro em você, que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas, sejam elas mínimas, insignificantes, não estou falando que meia você vai vestir, que calça você vai vestir, não estou falando disso não, as coisas internas do seu coração, as dúvidas mínimas do coração, os questionamentos interiores de você, ou os aspectos da vivência, tirando o cotidiano. Se eu estou bebendo um copo d'água, é soberania de Deus agora. Não, não é isso. O manter a sua vida, manter a sua respiração, manter a sua paz, o manter a sua paz interior, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Por que Jesus falou assim, a minha paz vos dou? Por que Jesus tinha paz? O que traz paz a você? Imagina você agora, o que te traria paz na sua vida? Eu vou te dar uma dica. Se você tivesse controle de todos os seus sentimentos, de todos os seus momentos, o controle dos seus minutos, o controle da sua vida total, o controle do seu amanhã, você conseguisse controlar o amanhã. O amanhã que eu falo não é amanhã, segunda-feira, é o resto dos seus dias. Você tivesse a capacidade de planejar os seus dias, colocar numa agenda os seus dias, o que vai acontecer exatamente. Se você tivesse esse poder, você teria paz, porque você iria planejar para ti mesmo uma vida de paz, todinha, sem conflito, sem cansaço, sem colocar tudo na ponta do lápis. Ninguém ia te perturbar, você ia riscar as pessoas que te perturbam, uma por uma, ia se acercar de acontecimentos favoráveis a ti. Você teria paz na sua vida. Quando Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, é a paz que ele tem de conhecer todos os seus dias, porque ele é eterno, dele não ser pego de surpresa em nada, dele entregar tudo ao controle de si mesmo, porque ele é Deus. Então ele fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, a capacidade de você confiar em Deus a tal ponto que as surpresas que acontecem na sua vida são acompanhados da consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Essa consciência não vindo depois de um espraguejamento, não vindo depois de jogar a casa toda no chão, não vindo como ressaca moral. Não é uma ressaca moral a soberania de Deus, mas a primeira impressão diante dos problemas é: o Senhor está no controle. Depois você pode entrar em qualquer processo de ressaca moral, que o problema é seu agora, mas Deus está no controle. A paz que Cristo oferece é essa. No meio dos conflitos, o suspiro, Deus está no controle. Nunca nenhum de nós aqui experimentou guerra. Nenhum de nós experimentou guerra.
Nenhum de nós experimentou uma escassez. Não estou falando a escassez dos anos 2000, não. De dinheiro, não de emprego, não. A escassez de ter o recurso, mas não ter o que comprar. Chegar no supermercado, o supermercado está vazio. Ter que racionar água. Estocar galões de água em casa. Estocar comida em casa. Nenhum de nós passou por isso, porque o nosso país nunca passou por um conflito a esse ponto. Nós temos que estocar comida, porque não sabemos se amanhã vai ter. E tendo recursos, tendo dinheiro para comprar. Então nós não entendemos muito, não entendemos muito sobre essa sensação de abandono. Abandono que eu tenho recursos para fazer, mas não posso fazer porque não acho. Eu tenho recursos para comprar comida, mas não vou achar comida, porque não tem para comprar. Aí se faz fila na porta das padarias, de manhã 300 pessoas para comprar pão, chega na vez da pessoa não tem mais pão. Não passamos por isso. Nenhum de nós passou por isso. Nós passamos talvez pela falta em casa, mas sempre alguém ia estender a mão. Isso nós passamos. A maioria de nós passou aqui, se não a sua totalidade. Mas essa sensação de abandono pelas forças, pelo governo, porque o governo está agora aplicando tudo na guerra, e você sabendo que se os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos tios, primos que estão lutando na guerra, se eles morrerem lá e perecerem lá, e não conseguirem vencer o inimigo vai chegar até a nossa cidade, e vai matar as nossas mulheres, as nossas filhas, os nossos velhos, e as nossas crianças. Nunca ninguém aqui passou por isso. Saber que um exército inimigo está ali em Betim, e que se as nossas forças não conseguirem segurar eles lá, eles virão aqui e irão acabar com Belo Horizonte. Os corpos vão ser queimados na praça. Ninguém passou por isso. Mas muitos povos no mundo e muitos cristãos passaram por isso, e vivenciaram isso, e foram pilhas de corpos nas praças. Mas todos eles, como João Rus, queimado em praça pública, vivo. O que ele falou? Sabia que aquilo ali foi ele que mandou chegar. Ele não aceitou ser amarrado para o João Rus? Mãe, mandou chegar o fogo mais perto, porque estava muito longe dele. Mandou chegar o fogo mais perto, porque ele sabia o quê? Porque Rus quer dizer ganso. Que vocês não conseguiram matar, que era Lutero. Ele morre na fogueira e profetiza sobre Lutero ainda. Profetiza na frente. Então quem somos nós? Nós não temos, parece que quanto mais apertada a vida fica, mais nós reconhecemos o Senhor. Não precisamos passar por isso para reconhecer o Senhor. Não precisamos passar pela fogueira para reconhecer o Senhor sobre nós. Não precisamos ser mortos nas praças para reconhecer o Senhor, porque a nossa vida é boa. Comparado com muitos países, nossa vida é uma beleza. Nós temos emprego. Podemos andar pelas ruas, temos ônibus para trabalhar. Nós temos força, saúde para andar. Nós temos comida para comer em cima da mesa. Nós temos a vontade de comer. Nós temos saúde para comer. Tem gente que tem a comida, mas não tem saúde para comer. Ou tem saúde e não tem o que comer. Isso tudo nós temos que ver como cuidado de Deus extremo, amplo, sobre a nossa vida. Voltando lá então. Não estamos isentos de lutas. Cristão nenhum está isento de luta. Desde os primórdios, os cristãos são mortos. Os primórdios cristãos passam problemas. Nós passamos lutas, sabemos que quanto mais nédios, quanto mais a nossa vida é melhor, qualquer luta para nós é imensa. Qualquer lutinha é imensa. Para quem tem um Audi A4, cheio de negócios, e para lá tem um iPhone no bolso, roupa de seda, aí fura o pneu no Amazonas. Para ele é uma humilhação ele trocar um pneu no Amazonas com um terno de seda, né? Não um Rolex no braço. Para ele agora, eu qualquer carro lá fora, furou o pneu em qualquer lugar eu troco. Não tem problema para mim. Agora a luta para o cara, eu vou ter que trocar um pneu, poxa vida. Por aí vai, né? Mas quanto mais abastado, as coisas pequenas são lutas imensas. Vamos lá.
Mas abestado. Então, não por causa das nossas próprias forças, porque qualquer coisinha pode nos jogar no chão, qualquer lutinha pode nós nos sentirmos desanimados. Nós somos bebês chorões, nós somos nhenhenhen do Senhor, somos os mimimi, por isso tem esse monte de mimimi do Senhor. Não é igual saiu uma música nova agora, levanta a cabeça, princesa, rainha, senão a coroa cai. Que é isso? Estão cantando por aí nas igrejas. Levanta a cabeça, princesa, vai lá, a coreografia, faz aí, irmão, a coreografia. Faz aí, Valdinei, a coreografia aí. Porque vai se infantilizando, né? Nada de ficar com depressão. Depressão não é escolha, meu amigo. Você nunca passou por depressão, você não sabe, não é escolha. É doença. É doença. Você não escolhe ter azia, escolhe. Eu vou ter uma azia hoje, você não escolhe ter depressão. Então vamos lá. É queixo para cima. Peraí. Por isso é que a infantilização do evangelho, a infantilização da igreja, a infantilização se te dá por causa dos bons ambientes. Os bons ambientes infantilizam os homens. Os ambientes lindos infantilizam as pessoas, infantilizam os sentimentos. Porque está tudo bem, não precisa. Então é isso que acontece. Queira Deus, fala isso por mim. Se viesse a perseguição no Brasil, rapaz, a gente ia ver de gente virando homem, ia ver até uns caras que não são homem virar homem. E é só começar o pau cantar na casa de Noca. E a neguinha já começa. Então vamos lá. Nós permanecemos fiéis, sejam nossas lutas grandes, as nossas lutas pequenas, sejam o teor e tamanho das nossas lutas, o teor e tamanho das nossas dúvidas. Não apenas lutas materiais, lutas físicas, mas as lutas mentais, as lutas que estão no psique. Você sabia que o seu irmão do seu lado não tem tanta capacidade, às vezes, de entender o evangelho como você entende? Porque lhe falta material mental, lhe falta, não é que falta massa cinzenta, falta um acúmulo de conhecimento da vida para entender o evangelho. Mas o Senhor faz ela entender o que basta para a salvação. Não é todo mundo que atinge o mesmo nível de conhecimento. Não é todo mundo que tem o mesmo nível de percepção da vida como você tem. Nem todo mundo percebe a vida como você percebe. Nem todo mundo tem essa visão pessimista dele mesmo como você tem. Nem todo mundo olha para o mundo e vê apenas coisas boas, outros olham para o mundo e vê coisas ruins. Sentimentos, impressões, experiências vividas na vida vão formar o caráter do cristão, sim. O evangelho entra para mudar isso, mas às vezes não vai mudar. Não vai mudar. Os sentimentos de vingança, de antipatia, carregam-se para dentro da igreja junto com você. O mesmo modo que você trata as pessoas lá fora, você vai tratar na da igreja. Não tem jeito. As pessoas não são iguais. Nós não temos um nivelamento de comportamento através do evangelho. Infelizmente. Por quê? Porque o Espírito Santo é falho nisso? Porque Deus está falhando nisso? Não, porque as pessoas não querem mudar. Não pretendem mudar. É muito cômodo ser antipático. Meu Deus, como eu queria ser antipático. Ia me causar muito menos problema na vida. Como eu queria ser orgulhoso. Como eu queria ser um cara intratável. Eu. Ia me causar muito menos problema na vida, porque eu não seria enganado por ninguém. Eu não iria acreditar nas pessoas como eu acredito. Não iria acreditar nos mentirosos que já passaram pela minha vida. Quem dera eu fosse antipático e intratável e nojento. Se você me acha nojento, me ajuda então a ser nojento. Mas isso tem gente que é, e é salvo, e vai morar no céu com você, vai sentar nas bolas do Cordeiro da glória a Deus do seu lado. Você vai falar assim, meu Deus do céu, como é que essa pessoa vai parar aqui? Da mesma forma que você. Da mesma forma que você.
Ainda bem. Da mesma forma que você, pelo sangue de Cristo. Mas ele não entendia nada, ele entendeu o suficiente, a obra de Cristo na vida dele. O suficiente. Ele talvez não entenda sobre soberania, sobre perseverança dos santos, mas ele entendeu: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Entendeu conforme está escrito. Isso basta. Dentro da igreja nós temos essas pessoas. Ah, mas fulano está tirando a minha... Como é que eles falam? Tirando a minha paz? Então você não tem paz. Então você não tem paz, então você não tem bênção. Se a pessoa consegue tirar a sua paz, brincadeira, vou desculpar, mas você não tem paz não. Mas tem gente que faz força para tirar, viu? Nossa Deus. Não é que atirar, não é que a paz tira. É dar uma esfriadinha, né? Senhor, cadê minha paz? Chegou no finalzinho, rapaz. Só para receber. É, os trabalhadores da última hora. Tem os trabalhadores da última hora e são o quê? Eles são contemporâneos da igreja. São bem remunerados. O camarada chega e senta na janelinha. É normal acontecer isso. Então a igreja é feita de camadas, de pessoas que estão chegando. Nós temos que ter paciência, porque estão sendo alcançados pela graça de Deus. Desde meia hora atrás, estou tentando pregar o que eu tenho que pregar, mas não tem jeito. Então vamos continuar. Então a perseverança, a justificação, a santificação, todos nós passamos por esse. Todos nós passamos por esse processo. A santificação, ela sendo um trabalho incansável do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já devia estar cansado de trabalhar com vocês, você sabe disso. Já era para ele ter desistido de trabalhar com vocês, você sabe disso. Que já era para ele ter abandonado o barco há muito tempo. Se o Espírito Santo fosse o Espírito de Pedro, enviarei o Espírito de Pedro, você já estava morto, já estava sem as duas orelhas, já tinha cortado. Então não é o Espírito de Pedro, mandou o Espírito Consolador. Se Deus, se tivesse o anjo da casa de Pedro, que fosse o seu anjo da guarda, né, que tivesse isso, você estava sem as duas orelhas há muito tempo. Jesus tinha colado ela 5 vezes já, e meu assim, ele aí te cortava, vontade de matar. Todos nós. Você acha que o Espírito Santo nunca, se fosse olhar assim, se nós olharmos a gravidade das nossas blasfêmias particulares, né, Rubim? As nossas blasfêmias particulares, nossos questionamentos particulares das verdades básicas, se nós olharmos o nível dos nossos questionamentos e compararmos do Velho Testamento, com Datã, Coré, Abirão, a terra já era para ter engolido a gente. Você, Rubim, era para ter engolido. Você, Valdinei, tem engolido a gente, os nossos questionamentos. Os caras questionaram Moisés, hein? Questionaram Moisés, foram contra Moisés. E aí o que aconteceu? A terra abriu e engoliu eles, todo o seu gado e toda a sua família. E nós então? E nós então? Que questionamos Deus. Questionamos que é Deus, nós vamos contra Deus. Deus, mas o senhor não pode fazer isso não, hein? Tinha medo de Deus. E sobre isso tudo, o Senhor cuidando de nós. Amém? Vou ter que encerrar por aqui. Queria passar um videozinho. Vou ter que encerrar a transmissão na internet. Um abraço para vocês, Deus abençoe vocês. Que eu vou ter que usar o equipamento de vídeo. Posso transmitir ao mesmo tempo que passar.